Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade nesse vídeo, tá, ao estudo das espécies dos atos administrativos. Falaremos agora dos atos negociais. Mas o que são atos negociais? Tá? Atos negociais são aqueles que contêm declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular, visando a concretização de negócios jurídicos públicos ou a atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. Então, repetindo o que vem a ser atos negociais, são aqueles, tá, que contêm declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular, com o intuito de vir a concretizar negócios jurídicos, tá, públicos ou a atribuição de certos direitos ou vantagens aos interessados. Nós podemos citar, tá, como exemplo, como espécie de atos negociais, turma, tá, a licença, a autorização, a permissão, a aprovação, a admissão, o visto, a homologação, a dispensa, a renúncia e o protocolo administrativo. Vamos tecer breves comentários a respeito de cada um, tá? O que vem a ser a licença, turma? A licença, turma, nada mais é do que o ato por meio do qual a administração permite ao particular a realização de uma atividade fiscalizada. Então, licença é o ato por meio do qual a administração permite ao particular a realização de uma atividade fiscalizada, tá? Aqui, turma, cabe nós ressaltarmos que essa licença sempre será um ato de polícia, tá? Sempre será um ato de polícia, beleza? E um exemplo de licença, turma, tá? Licença para construir uma casa, tá? Licença para construir uma casa, licença para construir uma determinada obra, tá? Belezinha, turma? Tranquilo? Aqui, turma, é interessante nós frisarmos também, tá, que a licença, tá, ela tem um critério objetivo, tá? Tem um critério objetivo definido em lei, tá? Tem um critério objetivo que é definido em lei. E o particular terá o direito subjetivo, tá, à concessão de licença a outra pessoa. Beleza? Então, recapitulando, a licença, turma, tá? Ele tem um critério objetivo definido em lei, onde o particular, tá, terá o direito subjetivo, tá, a concessão de licença a outra pessoa, a outrem, tá? O exemplo nós demos, que eu acabei de citar, tá? Não custa nada, nós repetimos, a licença para realizar determinada obra. Belezinha? Tranquilo? Uma outra espécie, turma, de ato negocial é a autorização. Aqui, turma, é interessante nós frisarmos que a autorização, lembrando, turma, a licença é um ato vinculado, tá? Não deixa margem para a administração, tá? Uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos em lei, ele deverá ser concedido, tá? A autorização, turma, tá? A autorização, ao contrário, é um ato discricionário, tá, e precário. É um ato discricionário e precário. Mas por que ele é precário? Precário, turma, por quê? Ele poderá ser desfeito, tá, a qualquer tempo, independentemente de indenização, tá? Então, discricionário, porque a administração terá um certo poder de escolha, tá? Precário, porque ele poderá ser desfeito a qualquer tempo, independentemente de qualquer ato indenizatório, tá? A autorização, turma, ela pode ser de uso de bem público e autorização de polícia. Autorização de uso de bem público. Então, todas as vezes que o particular pretender usar um bem
de forma normal, não precária, tá? Normal, não precisará, tá? Não precisará de autorização do Estado, tá? Então, autorização de uso de bem público. Então, toda vez, tá, que o particular quiser utilizar, tá, quiser utilizar um bem público de forma normal, tá, não será necessário que ele tenha a autorização do poder público, da administração pública, tá? Um exemplo, para você ir à praia, você não precisa autorização da administração para que você frequente a praia, não é? Não é isso? Então, entretanto, turma, na utilização, tá? Entretanto, na utilização for algo especial, se essa utilização for em forma especial, ele precisará de uma autorização do poder público. Então, se for de forma o uso normal, não é necessária autorização por parte do poder público, da administração pública. No caso, você ia a uma praia, tá? Agora, se você for usar esse bem público de forma especial, aí sim será necessário que você tenha a autorização, tá, da administração pública. Um exemplo, você efetuar um casamento dentro da praia. Para que isso ocorra, é necessário que você tenha autorização do poder público. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Uma outra espécie, turma, tá, de autorização é a autorização de polícia. Ivo, o que é isso aí, turma? Aqui, a autorização de polícia, turma, nada mais é do que a permissão do uso do bem público e não do serviço, tá? Então, a autorização de polícia é a autorização dada pelo uso do bem público, de bem público e não de serviço, tá? Aqui, turma, permite-se ao particular usar o bem público de forma especial, tá? Então, a autorização de polícia, tá? É a autorização, é a permissão de uso do bem público, é a permissão do uso do bem público e não do serviço, tá? Permite-se ao particular usar o bem público de forma especial. Exemplo, turma, você realizar uma feira na praça. Então, para que essa feirinha ocorra, é necessário que você tenha autorização de polícia. Nós chamamos de autorização de polícia. Belezinha, turma? Tá? Tranquilo? Aqui, turma, nessa autorização de polícia, é interessante nós falarmos que é um ato administrativo, apesar de não ter natureza de ato, porque ela depende de uma licitação, tá, para que ela seja perfeita, para que ele seja perfeito, tá, e devidamente regulamentado, tá? Então, para que nós tenhamos o uso, tá, essa autorização de polícia, é necessário que nós tenhamos uma licitação. Belezinha, turma? Uma outra espécie de ato negocial, turma, é a permissão. O que é a permissão, Ivo? Permissão, turma, tá, é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, tá? Ele é adotado, turma, para consentir ao particular o exercício de uma atividade ou o uso privativo de um bem público, tá? Então, a permissão, turma, é aquele ato, tá, que serve para consentir ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Aqui, turma, então, na permissão, tá? Assim, turma, a permissão pode servir, por exemplo, para que um particular explore um quiosque que está na praia ou que esteja numa praça, tá? Ele não tem essa permissão um prazo definido, tá? Sendo que, por esse motivo, poderá ser revogado a qualquer tempo, sem que o particular tenha direito a qualquer indenização. Belezinha, turma? Tranquilo? E a outra
espécie de ato negocial? É a aprovação. E o que vem a ser a aprovação? A aprovação, turma, também é um ato unilateral e discricionário, tá? É um ato unilateral discricionário, tá? Pela qual se exerce o controle prévio ou posterior de um ato administrativo. Então, a aprovação é um ato unilateral discricionário, tá? Pela qual se exerce um controle prévio ou posterior de um ato administrativo. Tá? A principal diferença, turma, entre a aprovação e a homologação é justamente o ato discricionário e será prévio ou posterior. Tá? Será prévio ou posterior. E tranquilo, turma? Belezinha? Tranquilo? Ótimo. E a admissão, turma? O que vem a ser a admissão? A admissão, turma, é o ato pela qual, tá, se permite que o particular usufrua de um serviço público prestado pelo Estado. Então, a admissão é o ato pela qual se permite, tá, que o particular usufrua de serviço público prestado pelo Estado. Tá? Um exemplo, a matrícula em uma escola pública, tá? E o visto, turma? O visto, turma, é um ato unilateral, tá? Pela qual a autoridade competente reconhece a legitimidade formal de outro ato jurídico. Então, visto, tá? É um ato administrativo unilateral pela qual a autoridade competente reconhece a legitimidade formal de um outro ato jurídico. Belezinha? Tranquilo? Uma outra espécie, tá? Uma outra espécie de ato negocial, a homologação. O que vem a ser a homologação? É um ato, tá? Homologação é um ato unilateral vinculado e posterior pelo meio da qual a administração reconhece a legitimidade ou a legalidade de um ato jurídico. Então, repetindo, o que vem a ser homologação? Tá? É um ato unilateral vinculado e posterior por meio da qual a administração reconhece a legalidade de um ato jurídico. Tá? Aqui, turma, a homologação independe da provocação do interessado, tá? Ela independe da provocação do interessado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Uma outra espécie, turma, de ato negocial, a dispensa. O que vem a ser dispensa? Também é um ato administrativo unilateral e discricionário que dispensa o particular do cumprimento de alguma exigência prevista na lei. Então, dispensa é um ato administrativo unilateral, discricionário, que dispensa o particular, tá, do cumprimento de alguma exigência prevista na lei. Um exemplo, a dispensa do serviço militar, tá? A dispensa do serviço militar, tá? Aqui, turma, a dispensa não se confunde, tá, com a autorização, uma vez que a autorização faculta ao particular exercer uma atividade, enquanto a dispensa libera o particular do cumprimento de uma obrigação. Repetindo, a dispensa não se confunde com a autorização, vez que nesta autorização ela faculta ao particular exercer uma atividade, enquanto a dispensa
libera o particular do cumprimento de uma obrigação. Belezinha? Maravilha. Uma outra espécie, turma, de ato negocial, a renúncia. O que é renúncia, turma? A renúncia, turma, nada mais é um ato unilateral, como por ser um ato negocial, um ato unilateral, tá? Por meio do qual a administração extingue um crédito ou um direito próprio, liberando a pessoa até então obrigada perante a administração. Então, repetindo, renúncia é o ato unilateral pela qual a administração extingue um crédito ou um direito próprio, liberando a pessoa até então obrigada perante a administração. Aqui, turma, como se trata de um ato abdicativo, a administração estará abrindo mão de um direito. A renúncia depende de autorização em lei, tá? Então, a renúncia, por se tratar de um ato abdicativo, isto é, que a administração estará abrindo mão de um direito, ela dependerá de autorização em lei. Um exemplo, tá? A renúncia da cobrança de um determinado valor, de uma dívida devida. Tranquilo? Belezinha? E o protocolo administrativo é uma outra espécie de atos negociais. O protocolo administrativo, turma, nada mais é do que o ato pela qual o poder público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de certa conduta no interesse recíproco de ambos. Então, repetindo o que vem a ser protocolo administrativo, é o ato pela qual, tá, o poder público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de certa conduta no interesse recíproco de ambos, tá? Isso vem a ser protocolo administrativo, belezinha? Turma, uma observação só em relação ao ato negocial, tá? Aos atos negociais, tá? Tais atos, tá? Eles não são contratos, tá? Eles não são contratos, mas são declarações unilaterais que coincidem com a pretensão do particular, produzindo efeitos concretos e individuais para o administrado. Então, repetindo, os atos negociais não são contratos, mas são declarações unilaterais que coincidem com a pretensão do particular, produzindo efeitos concretos e individuais para o administrado. Belezinha, turma? Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos lá. A outra espécie, turma, a outra espécie de ato que vamos falar agora são os atos enunciativos. Ivo, o que são atos enunciativos? Então, atos enunciativos são atos por meio dos quais a administração pública atesta fato ou emite opinião. Então, atos enunciativos, tá? São atos por meio dos quais a administração pública atesta fato ou emite opinião, tá? Aqui, turma, não há manifestação de vontade da administração. Eles apenas, como falamos, enunciativo, tá? Apenas declaram, a pedido do interessado, uma situação jurídica pré-existente relativa a um particular.
Tranquilo? Aqui cabe, é interessante nós citarmos, tá? A conceituação, o entendimento exarado pelo mestre Eli Lopes Meireles, que ele diz em sua obra, tá? Que os atos enunciativos são todos aqueles em que a administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou emitir uma opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu enunciado. Tá? Esse é o entendimento e é primoroso, tá, a colocação feita pelo mestre Eli Lopes Meireles. Tá? Como nós sabemos, vocês devem saber, é tido como o Papa, tá, do direito administrativo pátrio. Tá? Turma, os atos enunciativos, tá, eles não possuem o atributo da imperatividade, pois eles não impõem obrigações. Então, os atos enunciativos, tá, eles não possuem o atributo da imperatividade, uma vez que eles não impõem obrigações. Tranquilo? Temos algumas espécies, tá, de atos enunciativos: o atestado, as certidões, os pareceres e as apostilas. Vamos fazer um breve comentário de cada um. O que vinha a ser atestado? Os atestados, turma, eles expressam a comprovação de um fato ou uma situação da qual a administração tenha conhecimento, tá? Então, atestado, eles expressam a comprovação de um fato ou de uma situação da qual a administração tenha conhecimento. Isso é o atestado. Tá? E o que vem a ser certidão? O que vem a ser certidão? Certidão, turma, são cópias fiéis de registro de atos ou fatos que constam nos registros públicos. Então, certidões são cópias fiéis de registro de atos ou fatos que constam nos registros públicos. Tranquilo? Isso são certidões. E o que vem a ser pareceres, turma? O que vem a ser pareceres? Pareceres, turma, tá? São opiniões, tá? Pontos de vistas dados pela administração pública, dados pelos agentes administrativos sobre uma determinada matéria. Então, pareceres, tá, são opiniões, pontos de vistas de alguns agentes administrativos sobre a matéria submetida à sua apreciação. Tranquilo? São opiniões sobre determinado assunto, tá? Isso são os pareceres. E as apostilas, turmas? O que são apostilas? São apostilas são atos utilizados para atualizar, corrigir, complementar ou emendar um documento. Então, apostilas são atos utilizados para atualizar, corrigir, complementar ou emendar um documento, tá? Comumente, tá, as apostilas são chamadas de averbações, tá? Então, comumente, as apostilas são chamadas de averbações. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. Vamos falar agora, turma, dos atos punitivos, tá? Vamos falar dos atos punitivos. Atos punitivos, turmas, são aqueles, ou é o ato sancionatório, tá? Devendo ser analisado com base no princípio da proporcionalidade e do devido processo legal. Então, ato punitivo, tá? É o ato sancionatório, tá? Que deverá ser analisado tendo por fulcro o princípio da proporcionalidade e do devido processo legal, tá? Então, o ato punitivo, turma,
o poder público aplica sanções a particulares e agentes públicos que pratiquem irregularidades. Tá? Eles decorrem do poder disciplinar ou do poder de polícia. Então, aqui no ato punitivo, tá? O administrador aplica a sanção ou aplica sanções a particulares e agentes públicos que pratiquem irregularidades. Ele decorre, tá, do poder disciplinar ou do poder de polícia. Turma, aqui no ato punitivo, tá, a administração ele não precisa ir ao judiciário, pois o ato administrativo é autoexecutório. Então não há necessidade que, para que o agente, que o Estado, que a administração pública aplique uma sanção, seja um particular, seja a um agente público, que ele socorra do poder judiciário. Não, tá? É um ato administrativo autoexecutório. Um exemplo, turma, a multa, a interdição de uma determinada, tá? A interdição de uma determinada atividade, tá? É um exemplo de ato executório. Então, se porventura eu perguntar para vocês na prova, tá? Se tiver, Ivo, é necessário que para a administração pública aplicar uma sanção, seja a um particular, seja a um agente público, é necessário que ele socorra do poder judiciário, que ele vá ao poder judiciário para antes de aplicar essa sanção? Não, turma, tá? O ato administrativo é um ato autoexecutório, tá? O ato punitivo é um ato administrativo autoexecutório. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Vamos para frente, turma, tá? Vamos falar agora da extinção do ato administrativo, ou extinção dos atos administrativos. A primeira forma de extinção dos atos administrativos, a extinção natural, ou cumprimento de seus efeitos, tá? Alguns autores falam extinção natural ou descumprimento de seus efeitos, que na realidade é a mesma coisa, tá? Quando é que vai ocorrer a extinção natural ou o cumprimento de seus efeitos? Ocorre quando, como o próprio nome já diz, extinção natural, quando ele cumpre todos os seus efeitos, tá? Então, ocorrerá a extinção natural do ato administrativo quando o agente, tá? Quando o ato cumprir todos os seus efeitos. Um exemplo: a autorização de um espaço público para um determinado evento. Após esse evento, a autorização será extinta de forma natural, pois cumpriu os seus efeitos, cumpriu a sua finalidade, tá? Então, primeira forma de extinção, tá? A primeira forma de extinção dos atos administrativos é a extinção natural. É quando ele cumprir, tá? Quando ele cumprir todos os seus efeitos. O exemplo, tá? Autorização de utilização de espaço público para um determinado evento. Após, tá? A finalização desse evento, automaticamente a autorização estará extinta. Beleza? Tranquilo? Segunda hipótese de extinção, da renúncia. Extinção por renúncia. Tá? Extinção por renúncia. Turma, o que vem a ser a extinção por renúncia? A extinção por renúncia ocorre quando o próprio beneficiário abre mão da situação proporcionada pelo ato. Tá? Então, extinção por renúncia ocorre quando o próprio beneficiário abre mão, tá, da situação proporcionada pelo ato. Turma, é interessante salientar que não é possível renunciar, por exemplo,
uma multa, pois essa tem um caráter punitivo. Isto é, para renunciar tem que ser um ato de natureza ampliativa, tá? Então, repetindo, é impossível renunciar, é incabível a renúncia de uma multa. Por quê? Por que é possível? Porque essa tem um caráter punitivo. Então, só se poderá renunciar um ato de natureza ampliativa. Um exemplo de renúncia, turma. Um aprovado um concurso público, ele que abre mão da nomeação. Tibúrcio foi aprovado para o cargo, foi aprovado no concurso de juiz, mas ele abriu mão da sua nomeação. Louco, né? Mas isso é possível. Com esse caso, tá? Veja que isso aconteceu, tá? Então a renúncia, o próprio beneficiário abre mão, tá, da situação proporcionada pelo ato, tá? Tranquilo? Então, recapitulando, só caberá a renúncia em atos de natureza ampliativa. Em atos de natureza ampliativa. Beleza? Tranquilo? Uma outra hipótese, turma, de extinção dos atos administrativos. O desaparecimento do sujeito ou do objeto. O desaparecimento do sujeito ou do objeto. Aqui, turma, é claro, tá? Uma vez o interessado desaparecendo ou o objeto daquele ato desaparecendo, automaticamente o ato estará extinto. Beleza? Outra hipótese de extinção do ato administrativo pela cassação. O que é cassação? Vamos lá. Cassação ocorre, turma, quando o beneficiário do ato deixa de cumprir os requisitos de validade para manutenção deste. Tá? Então, cassação. Ocorrerá a cassação do ato administrativo quando o beneficiário do ato deixar de cumprir os requisitos de validade para a manutenção deste ato. Um exemplo, turma. O comerciante que vende bebida alcoólica sem a devida autorização. Ele terá o seu alvará de funcionamento cassado. Tá? Então, cassação ocorre quando o beneficiário deixar de cumprir os requisitos de validade para a manutenção do ato. O exemplo, o comerciante que não tem autorização para vender bebida alcoólica e o faz. Ele terá o seu alvará de funcionamento cassado. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Uma outra hipótese, turma. Uma outra hipótese de extinção. Uma outra hipótese de extinção dos atos administrativos. A caducidade. Então, a caducidade, turma, é a extinção do ato quando lei posterior retira o fundamento de validade de ato administrativo, na medida em que proíbe situação que o ato autorizava. Então, caducidade, turma, é a extinção do ato quando lei posterior retira o fundamento de validade de ato administrativo, na medida em que proíbe situação em que o ato autorizava. Tá? Um exemplo. Casas de bingo no Brasil que perderam o seu alvará, pois uma lei posterior tornou inconveniente a manutenção do ato, pois proibiu uma situação que antes era permitida. Aqui, turma, tá? A extinção do ato não se deu, tá, por culpa do particular beneficiário, mas sim por uma alteração legislativa. Belezinha, turma? Tranquilo? Maravilha. Uma outra hipótese, turma, de extinção,
tá? Dos atos administrativos. É a contraposição. O que é contraposição, turma? A contraposição ocorre quando o ato posterior com efeitos opostos extingue o ato anterior. Então, contraposição ocorre quando um ato posterior com efeitos opostos extingue o ato anterior. Ivo, ficou confuso. Pode dar um exemplo? Sim, um exemplo. A exoneração extingue o ato de nomeação por contraposição. Qual é o ato inicial? Nomeação. Se existe um ato de exoneração, esse ato de exoneração automaticamente vai o quê? Extinguir o ato de nomeação, justamente pela contraposição. Belezinha, turma? Então, recapitulando, a contraposição ocorre quando o ato posterior com efeitos opostos extingue o ato anterior, tá? Ocorre quando o ato posterior com efeitos opostos extingue o ato anterior. Belezinha? Uma outra hipótese de extinção, a anulação ou invalidação. Anulação, turma. Vamos lá, o que vem a ser a anulação? A anulação, turma, nada mais é do que a extinção de ato inválido, que pode ser realizado tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, tendo efeito ex tunc, tá? Tendo efeito ex tunc. Então, repetindo, anulação é a extinção de ato inválido, que pode ser realizado tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, tendo eficácia ex tunc, tá? Vamos lá. Em outras palavras, turma, a anulação é a forma de extinção de um ato administrativo por outro ato, poder de autotutela ou por decisão judicial, por motivo de ilegalidade ou ilegitimidade, tá? Que é o que eu acabei de falar, tá? Se ele for realizada, tá? Se a extinção de um ato inválido, tá? Ele for realizado pela administração, é o poder de autotutela, ou pelo Poder Judiciário, por se tratar de ilegalidade ou ilegitimidade. Tranquilo? Belezinha? Tá? Então, efeito ex tunc, tá? Ex tunc. Tranquilo? Outra forma, tá? Outra espécie de outra hipótese de extinção dos atos administrativos é a revogação. O que é a revogação, turma? A revogação é a extinção de ato por razões de interesse público, conveniência e oportunidade, tá? Então, a revogação não retroage ex nunc e só pode ser realizada pela própria administração que o praticou. Repetindo. Revogação é a extinção de ato por razões de interesse público, conveniência e oportunidade. A revogação ela não retroage ex nunc e só pode ser realizada pela própria administração que praticou o ato. Então, só a própria administração que praticou o ato pode revogá-la. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar agora da convalidação. Ivo, o que é convalidação, Ivo? Convalidação, tá? É quando a administração aproveita atos administrativos com vícios sanáveis de forma, tá, ou de maneira a confirmá-los no todo ou em parte, por meio da edição de um novo ato. Então, convalidação, turma, é quando a administração,
tá? Aproveita os atos administrativos, é quando a administração aproveita os atos administrativos com vícios sanáveis, de forma a confirmá-los no todo ou em parte, por meio da edição de um novo ato, tá? Por meio de um novo ato. Assim, turma, a convalidação, tá? Ela restringe-se aos atos anuláveis. Então, assim, a convalidação restringe-se aos atos anuláveis, tá? E possui os efeitos ex tunc, ou seja, turma, ela retroage à data da prática do ato. Ex tunc, tudo, tá? Ele acaba com tudo, tá? Retroage lá do início. Belezinha? Belezinha? Turma, aqui é interessante nós frisarmos, tá? Não admite-se convalidação. Os atos, não admite-se convalidação. Os atos com desvio de finalidade, atos com vícios de motivo, atos com vício de objeto, quando este for único, e atos que não guardem congruência entre o motivo e o objeto. Então vamos lá. Primeira observação, tá? Observação. Admite-se a convalidação de vícios relacionados aos elementos competência e forma. Então, primeira observação. Admite-se a convalidação de vícios relacionados à competência e à forma. Observação 2. Não se admite a convalidação nos atos com desvio de finalidade, nos atos de vícios de motivo, nos atos de vício de objeto, quando este for único, e nos atos que não guardem congruência entre o motivo e o objeto. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, show de bola. Terceira observação, conversão. A conversão, tá? A conversão representa a possibilidade, de substituição de um ato que não cumpre os requisitos legais, que é considerado nulo, em outro de categoria e requisito distintos, para a qual a nulidade deixará de existir. Então, repetindo, tá? Observação 3. A conversão representa a possibilidade de substituição de um ato que não cumpre os requisitos legais, considerado nulo, em outro de categoria e requisitos distintos, para a qual a nulidade deixará de existir. Ponto continuando, turma. A conversão se diferencia da convalidação, porquanto nesta, na convalidação, o ato será anulável e resultará em ato da mesma espécie.
Já na conversão, tá? O ato será nulo e será convertido em outro de espécie distinta, tá? Então, conversão e convalidação. Na conversão, a convalidação ocorre em um ato anulável e ele vai ser, tá, convalidado em outro da mesma espécie. Na conversão, o ato é nulo e ele será convertido em outro de espécie distinta. Belezinha? Tranquilo, turma? Maravilha, show de bola, turma. No próximo vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre a organização da administração pública. Um abraço a todos, até mais. Tchau!